Na medida em que o mundo e as tecnologias evoluem, as empresas e a forma como são feitas a organização, as estratégias e o gerenciamento também mudam. É imprescindível que qualquer negócio faça governança de dados. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Neilson Crepadi, ele que é CDO, Chief Data Officer da A3 Data, consultoria especializada em dados e inteligência artificial. Neilson, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem aí. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso em te receber aqui com a gente. Neilson, é por meio da governança, de dados que as corporações de fato podem melhorar processos internos, aumentar competitividade, transparência e, claro, cumprir as legislações, né? Excelente, Bruno. A governança de dados é um dos pontos mais discutidos hoje. E na A3 Data, como a nossa empresa é uma consultoria, a gente tem o privilégio de ter uma visão muito ampla do mercado. Então, assim, num primeiro momento, pelo menos essa é a leitura que eu faço, estava todo mundo preocupado em levantar seus dados, construir ali o início da sua estratégia de dados. Num segundo momento, para dar conta de uma escalabilidade muito grande, uma velocidade enorme desses dados e fontes cada vez mais diversas, todo mundo começou a pensar nas suas arquiteturas de dados, construir ali os seus ambientes de dados em nuvem, com tecnologias mais avançadas. E nesse terceiro momento, a gente percebe que todo o mercado, não só brasileiro, como internacional, está esbarrando em problemas que são essencialmente problemas de governança. Então, hoje a gente está falando muito sobre qualidade de dados, está falando sobre estabelecimento de processos seguros, autenticação e autorização, segurança. Estamos falando de estratégia para estabelecer uma cultura orientada a dados nas organizações. Então, esse é o grande ponto, o grande desafio que a gente observa hoje nas organizações no mercado para dados. Neilson, qual é a importância das empresas, principalmente as micro e pequenas, trabalharem com análise de dados? Excelente, Bruno. Eu acho que é extremamente importante, não só as grandes empresas, mas também as micro e médias, porque no fim das contas, antigamente a gente falava que ter uma estratégia de dados era um diferencial competitivo. Eu acho que não dá nem para falar mais isso hoje. No fim das contas, hoje, trabalhar com dados, ter uma estratégia bem delimitada, bem definida de dados, se tornou algo mandatório para que as empresas elas se mantenham competitivas, para que elas se mantenham perenes no mercado que é tão incerto, no mercado que é tão volátil. E as micro e médias empresas elas têm um papel fundamental nisso e precisam começar a sua estratégia de dados para se manter aí saudáveis e competitivas. E que tipos de dados essas empresas elas podem analisar? Excelente, Bruno. Na verdade, toda a gama de dados que é coletada, que acontece dentro das organizações, podem ser trabalhados de maneira analítica. Então, dados ali de transações com clientes, no caso da mobilidade, dados do carro, no caso, por exemplo, da área de logística, dados da carga, todas as tecnologias que a gente usa hoje, elas deixam um rastro grande de dados para que a gente possa analisar, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar restrito a isso. Existe também uma gama enorme de dados hoje públicos, dados externos, que podem e devem ser incorporados ao dia a dia da organização para enriquecer essas análises e deixá-las cada vez mais ancoradas com a realidade, gerando cada vez mais valor no dia a dia da operação. Agora, Neilson, toda essa análise de dados, ela pode melhorar não só a tomada de decisão, mas também ajudar aí no estudo de desempenho, dos próprios colaboradores e dos profissionais, Perfeitamente, Bruno. Todos os processos, todas as decisões que existem no contexto de uma organização, no fim das contas, elas podem ser modeladas com dados, Então, assim, a análise de desempenho dos colaboradores, a performance, ela também pode ser, não pode, como deve ser analisada. E o que é muito importante aí, qual que é a nossa dica nesses anos aí de expertise que a gente tem no mercado? É garantir que o processo de coleta e aquisição desses dados seja muito bem feito, muito fidedigno à realidade. Eu acho que um dos principais problemas que a gente discute hoje, Bruno, é justamente o fato de você ter dados que não são fiéis à realidade ou dados que estão sujos, ou mal estruturados. Então, o mais importante é garantir uma boa mensuração, uma mensuração
eficiente, um armazenamento e estruturação eficiente desses dados para que a gente possa tirar inteligência a partir deles. Neilson Crepade, especialista em análise de dados, eu quero agradecer aqui a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno. Tenham todos um ótimo dia.